vê que o pessoal mais interage, mais engaja? É tipo imigrante legal mesmo aqui? Não? Eu vejo que tudo que envolve imigração, de uma forma geral, acaba tendo engajamento. Seja para pessoas que já estão aqui fora do status há bastante tempo e estão buscando uma forma de se legalizar, essa pessoa ela vai engajar com o seu conteúdo também, porque ela quer entender o que está acontecendo. Ela quer saber o que o governo ou o Congresso estão fazendo para esses imigrantes que já estão aqui. Quando a gente fala de imigração que vem da fronteira, a gente está falando de um outro tipo de imigrante que está chegando também. E eu vejo que tem muita desinformação também sobre os dois tipos de imigrantes, né? Os que estão aqui e os que estão vindo pela fronteira. As pessoas sempre falam, mas como eles estão dando mais chances para quem vem pela fronteira do que os que já estão aqui há bastante tempo? São situações completamente diferentes, né? Quando a gente fala de lei de imigração e nacionalidade, a gente está falando de uma lei existente há muitos anos nos Estados Unidos. E eles vão seguir essa lei existente. As pessoas que entram pela fronteira dos Estados Unidos, quando elas pedem asilo na divisa dos Estados Unidos com o México para um oficial imigratório, elas estão buscando algo que elas têm direito, porque o asilo consta na lei de imigração e nacionalidade. Então, elas não estão cometendo nenhum tipo de crime. Caraca. Quando elas se entregam para aquele agente, o agente vai catalogar, vai pegar os documentos daquela pessoa, vai processar o pedido dela de asilo e vai marcar uma corte com o juiz de imigração. Pra ver se vai ser aprovado ou não? E é o juiz que define o futuro dessa pessoa. Entendi. Se o juiz dizer não, o teu caso não é aceito, ele vai começar os procedimentos de uma remoção e deportação daquela pessoa do país. Então, muitas pessoas confundem isso, só que o pedido de asilo na fronteira terrestre é um pedido legal, consta na lei de imigração e nacionalidade. Mas as pessoas não têm esse conhecimento. As pessoas acham, não, o que ele está fazendo é ilegal, ele está cruzando uma fronteira ilegalmente. Não, ele está lá na divisa pedindo asilo, ele se entrega para um oficial imigratório. Quando você se entrega para um oficial imigratório, você fica sob responsabilidade do governo americano. E aí o governo americano, quando ele te cataloga lá na divisa do país, ele que te dá autorização para entrar nos Estados Unidos e aguardar o seu processo aqui dentro. Então você foi autorizado pelo governo a entrar e aguardar o seu processo aqui dentro. Entendi. Entendeu? E as pessoas confundem isso. Diferente daquele imigrante que entra pela fronteira sem se entregar para um oficial imigratório. Tem que entrar pelo porta-mala. Tipo, entra pelo porta-mala da vida ou consegue cruzar o muro sem nenhum oficial, por exemplo, ver, né? Um oficial imigratório, os que ficam realmente, os Border Patrol que fica ali na fronteira controlando. Vamos supor que a pessoa consiga passar. Se ela não se entregar para um oficial migratório, ela entra sem, a gente chama de inspeção federal. Essa pessoa sim está cometendo um crime federal, porque ela está invadindo um país, ela está passando pela divisa de um país sem se entregar, ou seja, sem ter uma inspeção do governo federal, ela não tem nenhum tipo de catalogação aqui nos Estados Unidos. Então, o governo não sabe quem é essa pessoa. Mas qual é a diferença? Essa pessoa nunca vai conseguir se legalizar, porque ela não entrou de uma forma... Se ela tem algum caminho mesmo, tipo, depois que ela passou, ela se entrega para... Só quem se entrega e aceita o pedido, essa pessoa que pode aguardar aqui dentro do seu processo, por exemplo, essa pessoa tem possibilidade de entrar com processo de asilo e, se for aprovada, entrar com processo de green card. Quem não se entrega, quem entra sem inspeção, não tem, porque essa pessoa não tem nenhum tipo de informação que ela entrou no país. Então, ela não tem como ajustar um status que é inexistente. Ela não pode, tipo assim, depois de um tempo que ela passou pela fronteira, depois de um tempo ela falou... Não, porque ela cometeu, não, porque ela cometeu um crime federal, ela vai ser punida por isso. Ela pode ser até comete, presa, né, isso é passível de crime, é passível de qualquer tipo de punição penal. Então, se a pessoa faz isso sem se entregar para a imigração dos Estados Unidos, para um oficial imigratório na divisa, quando ela não se entrega e não passa por inspeção, ela está cometendo penalidades. Entendi. É um crime federal. Vamos colocar Continua, pode continuar. Não, pode falar. Eu ia colocar uma persona aqui. Uma pessoa que passou e tal, ela foi autorizada a entrar no país e tal, ela fica em asilo, né, que fala. E... Ela não fica em asilo, ela fica no chamado de... A gente chama de um limbo, porque ela está com uma solicitação de asilo. Tá. Para ela poder ter um processo de asilo garantido, ela tem que ser ouvida por um juiz de imigração. E aquele juiz vai dizer assim, ó, teu caso é aceito. Aí que ela entra com o processo. Aí ele passou por esse processo e ele tá aqui legal, né, digamos assim. E aí, não legal, né, mas o que ele pode fazer para se legalizar estando em asilo já? Quais seriam com o próximo asilo passo? O próximo passo ele pode aplicar para o Green Card. Quem tem asilo garantido, quem tem um processo aprovado de asilo nos Estados Unidos, essa pessoa tem um caminho ao Green Card. Então ela consegue aplicar para o Green Card depois.
Caraca, não sabia disso. Sim. E é fácil, teoricamente? O processo de conseguir? asilo não é fácil, porque um processo de asilo você tem que ter um caso justificável, você tem que ter provas também. As pessoas acham que é só ir lá e argumentar. Não, eu passei por isso, passei por aquilo. Não, você tem que provar. A imigração exige as provas. Por isso que ele é um caso muito complexo, né? E o que acabou acontecendo? Muita gente pergunta, Dani, por que esse fluxo tão grande de imigrantes na fronteira dos Estados Unidos? Porque a gente está vivendo um período de guerra também em vários países. Então, a gente tem os programas de refugiados. Muitos não conseguem vir de forma normal por aviões, então vem pela forma terrestre e pede refúgio na divisa dos Estados Unidos. Com esse fluxo gigante da questão, principalmente depois pós-pandemia, muitos países ficaram numa situação econômica ruim também. Então, querendo ou não, países que já tinham problemas com miséria e pobreza, mais crises humanitárias, mais situação de guerra, obviamente o fluxo de imigrantes aumentou bastante nos Estados Unidos. E a gente não é o único, não. O país aqui não foi o único que sofreu. Olha para a Espanha, olha para a Itália, olha para a Alemanha, olha para a Polônia. Todos estão com um fluxo intenso de imigrantes, estão realmente com problemas em relação à imigração. Então, não é só os Estados Unidos que está sofrendo com fluxo crescente. Muitos países estão sofrendo também. Esta sendo a grande realidade, né, em função disso. Só que eu vejo que as pessoas, muitas vezes, elas não entendem isso, né? Elas fazem assim, mas poxa, eu tô aqui há tantos anos, por que eles não olham para mim? Mas eu acho que você tem que ser empático com quem entra também. Tanto você tem que ser olhado, como quem está ali pedindo um asilo e tem realmente um caso justificável, aquelas pessoas que são refugiadas, que estão buscando refúgio, né? Todos eles precisam ser olhados. Não é só um lado da história, porque querendo ou não, por mais que você entrou com visto válido, você cometeu uma violação a partir do momento que você fica fora de status aqui. É uma violação que o governo também não pode, o governo não tem necessidade de garantir para você que vai te dar uma reforma migratória para te dar um status legal novamente. Você depende de políticas imigratórias para conseguir regularizar a tua situação. Aquelas pessoas também dependem de políticas imigratórias. Então, eu acredito que você não pode achar que só a sua situação é válida. Você tem que ver que tem pessoas que vêm de países com miséria mesmo, pobreza. Eu acho que o grande problema, principalmente no meu canal que eu falo em português e eu falo para a comunidade brasileira, eu vejo que não tem esse entendimento, porque a gente está tão saturado com as questões do Brasil, né? Muita gente, mas a gente só olha para o nosso umbigo, achando que que as pessoas que estão na fronteira estão fazendo jeitinho. É porque a gente está acostumado que no Brasil tudo tem jeitinho. Só que ali na fronteira não é só brasileiros, gente. Tem nacionalidade de todos os países que estão em situação de guerra, crises humanitárias, fugindo da pobreza. Pessoas que têm realmente histórias tristes ali. Tem gente que não merece, que está ali no meio também? Claro que tem, mas aí tem que ter essa questão da fiscalização do governo. O governo tem que ser realmente bem incisivo para saber filtrar quem é quem na hora que entra na fronteira dos Estados Unidos. E esse é um problema do governo. Mas achar que a minha história vale mais do que aquele que entrou pela fronteira, é isso que eu acho errado, porque você não sabe a história daquela pessoa de lá também, que está pedindo refúgio, está pedindo um asilo, né? Então, eu acho que tem que ter uma reforma para os dois lados, para quem está aqui e para quem está vindo também. Acho que tem que ter uma forma de conseguir fazer algo que possa fazer com que essas pessoas possam poder trabalhar também, e as pessoas que são aqui também possam ter um caminho de legalização. E quando eu falo de reforma migratória, principalmente nesse cenário que a gente vive, imagina, eles falam em 11 milhões de imigrantes ilegais nos Estados Unidos hoje, morando aqui, 11 milhões. Mas é muito mais, tem mais de 20 milhões. Porque eles não têm registro, né? Muitos não têm registro, são muitos. Então, pensa nisso. Pensa a quantidade de pessoas que querem ter um caminho de legalização aqui e que dependem de uma reforma migratória. Por que eu, imigrante, que cheguei aqui nos Estados Unidos com um visto temporário, que foi o visto de estudante, por que eu não vou querer torcer que essas pessoas que já estão aqui há bastante tempo, ou até mesmo essas pessoas que estão buscando uma forma de vir para os Estados Unidos, seja através de um programa de refugiados, ou de asilo, ou de qualquer outra coisa que possa garantir que elas possam trabalhar aqui, por que eu não vou torcer por isso? Quando eu falo abertamente que eu torço por uma reforma migratória, as pessoas me chamam de esquerdista. Mas é porque eu apoio, porque eu sou imigrante também. Se hoje eu tenho documento, é porque eu também fui favorecida por políticas imigratórias. Se você tiver o documento, você foi favorecido por políticas imigratórias. Ou você acha que o Green Card simplesmente foi uma coisa que os Estados Unidos já tinha bastante tempo? Não. Alguém criou a lei, ela teve que passar no Congresso, teve que ser aprovada no Congresso para que hoje eu tenha o documento, você possa ter o documento no futuro, e a maioria que Tá esperando acontecer alguma coisa, né? Eu também tô esperando você se inscrever no canal. Corre lá.